A gente abre espaço aqui no nosso Bastidores CNN para uma entrevista extremamente importante. A gente volta a falar sobre o processo contra o deputado federal Eduardo Bolsonaro no Conselho de Ética da Câmara. Hoje, o presidente do Conselho, Fábio Chiocchetti, do União Brasil, escolheu o deputado federal delegado Marcelo Freitas, também do União Brasil, para ser relator do caso. Para a gente entender essa escolha, a gente tem a honra de conversar com o deputado federal Fábio Chiocchetti, que é o presidente do Conselho de Ética da Câmara dos Deputados. Parlamentar, muito obrigado pela presença. Inicialmente, gostaria de perguntar ao senhor o que o levou a escolher o nome do delegado Marcelo Freitas. Boa tarde, Uribe. Boa tarde a todos que nos acompanham. O que me fez tomar essa decisão no dia de hoje, pela manhã, na relatoria do deputado Eduardo Bolsonaro, foi a experiência do deputado delegado Marcelo Freitas. Uma vez, o deputado Marcelo Freitas é delegado da Polícia Federal licenciado, o deputado Marcelo Freitas já trabalhou durante 3 anos com o ministro Nelson Jobim no STF, o deputado Marcelo Freitas trabalhou na Força Tarefa, também da Lava Jato, junto ao ministro, junto ao STF também. Então, assim, a experiência do delegado Marcelo Freitas me fez tomar hoje a decisão de designar a relatoria para ele. Tenho certeza que ele vai trazer isso com muita imparcialidade, que é o que o Conselho de Ética e os relatores que relatam esses processos no Conselho têm que ter. Não deixar fatos externos entrarem dentro do Conselho para que a gente tenha sempre a imparcialidade. Vou chamar a Larissa Rodrigues, nossa analista de política, para fazer a próxima pergunta. Deputado. Tudo bem, presidente? Eu ia falando bom dia, boa tarde para o senhor e boa tarde mais uma vez, obrigada pela presença. O senhor escolheu o nome, no caso, a partir de uma lista tríplice. Muito se falou que um era do PT, não poderia relatar, a parlamentar Duda também era do PDT, que seria mais ligado ao próprio PT, que foi quem apresentou essa representação ali no Conselho de Ética, mas se está questionando o delegado por conta da proximidade com o ex-presidente e a família Bolsonaro. E aí eu queria o senhor, enquanto quem comanda os trabalhos ali no Conselho de Ética, era possível fazer um novo sorteio, escolher um outro nome? Isso não acaba pesando para o colegiado ao qual o senhor preside, dando uma imagem de parcialidade? O senhor disse, ele vai, na opinião do senhor, ele vai relatar de forma imparcial. Mas agora eu estou falando até na imagem que isso passa diante ao público, a opinião pública e ao eleitorado, que cobra um Conselho de Ética mais veloz, e a gente tem tido problemas nos últimos anos nessa velocidade de trabalho do Conselho de Ética. Boa tarde, Larissa. A verdade é que até mesmo é importante você citar isso e a gente explicar para a população de uma maneira geral. Nós temos que fazer um sorteio de um relator em cima de lista tríplice secreta. Ou seja, o nome dos 20 membros que podem relatar os processos vão para dentro de uma caixa, eu retiro o nome dos deputados que são do mesmo partido do representado, do mesmo estado do representado ou do mesmo partido do representante. Então aí sim fica uma lista, um número de deputados, e é onde a gente faz um sorteio secreto. E saíram 3 deputados, o deputado Paulo Lemos, do PSOL, a deputada Duda Salabert, do PDT, e o deputado Marcelo Freitas, do União Brasil. Dentre esses nomes, na minha visão, seria o nome mais imparcial. E não estou aqui querendo dizer que eu acho que algum deles teria essa imparcialidade, uma vez até também, que a própria deputada Duda fez um vídeo logo depois de estar na lista tríplice. Na minha visão, isso acabou contaminando o relatório. Por que eu digo isso? Porque só há uma maneira de eu, como presidente, tirar uma relatoria de um parlamentar, quando ele antecipa o voto dele. O voto dele, do relator, ele só pode ser aberto no dia que a gente for votar no colegiado. Então, na minha visão, a deputada Duda antecipou qual seria a linha de condução dela nessa relatoria. E aí sim, ficaram 2 nomes e eu optei pelo deputado Marcelo, e tenho certeza, o deputado Marcelo, que esteve em frente de grandes investigações, vai trazer essa imparcialidade. Mas para explicar para o público de uma maneira geral e que todos possam entender, nós tínhamos só 3 nomes. Desses 3 nomes, a gente selecionou do deputado Marcelo em busca dessa imparcialidade.
Presidente, eu gostaria que o senhor agora detalhasse os prazos. Quando deve haver uma decisão do Conselho de Ética em relação a Eduardo Bolsonaro? Olha, agora, no dia de hoje, eu designei o deputado Marcelo como relator. O deputado Marcelo, não nessa terça-feira, na próxima terça-feira, ele vai preparar um plano de trabalho dele e vai dar admissibilidade ou não. O deputado Marcelo, relator, dando pela admissibilidade, nós temos 5 dias para oficiar o deputado Eduardo Bolsonaro nos endereços que nós temos aqui no Brasil, por e-mail, por WhatsApp, e aí, caso a gente não consiga, pelo Diário Oficial da Câmara, ele se dá por citado. Aí sim, o deputado Eduardo tem 5 dias para apresentar uma defesa prévia. Após a apresentação dessa defesa prévia e a apresentação do plano de trabalho do deputado delegado Marcelo Freitas, começam os trabalhos no colegiado do Conselho de Ética. O que eu quero dizer com isso? Aí sim a gente vai começar a ouvir as testemunhas, a ouvir testemunha de acusação, testemunha de defesa, ouvir o próprio Eduardo Bolsonaro, que pode ser por sistema híbrido, da mesma maneira que aconteceu com a deputada Carla Zambelli na CCJ durante essa semana, ouvir o deputado Eduardo Bolsonaro e no final de todo esse processo, o deputado delegado Marcelo apresenta o relatório dele, é votado no colegiado do Conselho de Ética e aí sim é enviado para o plenário da Câmara referendar essa decisão do Conselho de Ética. Larissa Rodrigues. Presidente, o senhor detalhou e eu estava fazendo, ou pelo menos tentando, as contas na minha cabeça. A gente ouviu nos últimos dias até, e eu falei aqui no Bastidores, que era um certo otimismo falar que pelo menos no Conselho de Ética tudo isso teria um prazo de 40 dias. Até porque, salvo engano, até onde eu sei, além disso tem um prazo para o próprio deputado apresentar sua defesa, né? Ele vai ser ouvido e depois, independente da maneira como apresenta ali o relatório ou não, ele ainda pode apresentar a sua defesa. Qual que é o prazo que a gente está trabalhando? Dá tempo esse ano ainda de terminar todo esse processo que tem que seguir, né, toda a determinação do regimento. Então, tem coisas muito burocráticas a serem seguidas também com direito à defesa, ampla defesa a Eduardo Bolsonaro. O senhor está trabalhando com qual data diante de todas essas datas que são obrigatórias a serem seguidas? Olha, Larissa, a gente não pode atropelar de nenhuma maneira o rito do processo no Conselho de Ética. Então, quando se fala em 40 dias, eu acho muito precoce a data, mas eu imagino que nós conseguiremos terminar isso até o final desse período legislativo desse ano. Final de novembro, começo de dezembro, nós vamos conseguir votar esse relatório do deputado Marcelo Freitas. Até porque, Larissa, nós não temos só esse processo no Conselho de Ética. Nós temos mais de 20 processos em tramitação no Conselho de Ética, com relatores preparando o relatório deles, com oitivas de testemunhas, de acusação, de defesa, e mais 3 também do deputado Eduardo Bolsonaro, que eu pedi à mesa diretora que a pensasse. Se não a pensar na mesa diretora, teremos mais 3 processos contra o deputado Eduardo Bolsonaro tramitando no Conselho de Ética. Mas o que eu posso te falar é que esse processo, sim, eu tenho convicção que até o final do ano nós podemos votar o relatório final do deputado Marcelo Freitas. Final do ano, a votação do relatório. Nós conversamos com o presidente do Conselho de Ética da Câmara dos Deputados, o deputado federal Fábio Chiocchet. Muito obrigado, presidente, por ter aberto aí espaço na agenda do senhor, que é bastante atribulada, ainda mais em sexta-feira, quando se volta para o reduto eleitoral, tem que conversar com bastante gente para falar aqui no nosso Bastidores CNN. Espaço sempre aberto na CNN Brasil para o senhor. Eu que agradeço, Uribe, Larissa, muito obrigado pela presença de vocês. Valeu. Obrigado, presidente.